Essa é a quarta aula do curso Produção Cultural Primeiros Passos. Lembrando que esse curso foi todo feito com o apoio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, através do Conexão Cultura DF, que é um programa de intercâmbio e que qualquer agente cultural pode participar. Basta acessar o site da Secretaria de Cultura do DF e pesquisar e ver todas as formas de como, de como incluir seu projeto. Nessa aula a gente vai continuar falando dos conceitos básicos presentes em todas as áreas da produção cultural e vamos falar de exemplos de aplicação desses conceitos, né? Entre os conceitos básicos, a gente vai falar de palco e cenografia, sonorização, iluminação, vídeo, energia elétrica, logística, recursos humanos terceirizados. Também vamos falar de seguranças e brigadistas, de legalização, identificação, promoção barra mídia, seguros, direção artística, alimentos e bebidas. Na terceira aula a gente passou pelos conteúdos de palco e agora a gente continua falando de sonorização. Todo evento, praticamente todo evento, exige sonorização. Mesmo aqueles eventos que a gente vê de corrida, por exemplo, mesmo esses eventos geralmente tem um palco e tem alguém ali para falar com o público, para dar instruções. Então, sonorização, eu pelo menos como produtor, sempre precisei, todos os eventos que eu fiz na minha vida, precisei usar sonorização. E a sonorização é uma das coisas mais importantes quando a gente fala, por exemplo, de show, talvez seja o mais importante, porque se a sonorização estiver ruim, o público vai perceber e o público vai reclamar. Então, é uma área crítica que tem que ser feita com cuidado. No processo, para a gente definir como vai ser feita a sonorização, a gente tem que seguir algumas etapas. E a primeira é dimensionar o local. A gente tem que verificar o tamanho do espaço, verificar a capacidade do espaço e também o público, né? A gente precisa saber qual é a expectativa de público, porque são esses fatores que vão definir o som que a gente vai colocar, a quantidade de som, a quantidade de caixas, a potência dos equipamentos. E isso tem relação direta com o público que vai estar no evento. Também é muito importante que você saiba suas atrações e como essas atrações trabalham, porque cada tipo de estilo musical exige equipamentos diferentes, exige que seja que a dimensão, né, que todo projeto seja feito de uma forma única. Então, cada artista tem geralmente suas expectativas, suas definições, e isso é passado na hora da contratação. Na contratação, geralmente não, sempre os artistas vão passar, né? Se for artistas maiores, artistas nacionais, artistas que já têm uma carreira mais consolidada, eles vão passar um rider técnico que vai conter o que é necessário, né? Então é importante que você, como produtor cultural, solicite o rider técnico, que é basicamente as necessidades, né, de equipamentos que o artista, que a sua atração precisa. Geralmente eles já têm isso pronto e isso já vem anexado ao contrato ali na hora de fechar a atração. Então, quando você está ali contratando um artista, geralmente você também está se comprometendo a entregar o rider técnico que ele solicita. Geralmente é um anexo ali no contrato, né? Os artistas maiores, os artistas nacionais, eles já colocam isso tudo no contrato. E aí você, como produtor, é importante que você tenha um profissional ali para fazer isso. Para avaliar o local, avaliar as necessidades. Muitas vezes
é um engenheiro, pode ser um engenheiro de som, um técnico de som, ou tem que ser alguém que tenha experiência. Com isso, você vai definir os equipamentos necessários para fazer a sonorização. E importantíssimo sempre emitir ART. Aqui em Brasília é exigido sempre, então é importante que seja emitida ART desse projeto, porque sonorização. E quem emite geralmente para sonorização já é o próprio engenheiro eletricista. Ele já emite ele juntamente com as outras ARTs de elétrica, né? Pelo menos é como eu sempre faço. Geralmente eu contrato um engenheiro eletricista que já me passa todas as RTs, incluindo a de sonorização. Em relação ao local do evento, tem uma diferença importante assim. Quando o evento é aberto e quando o evento é fechado, tem diferença na hora de fazer esse projeto de sonorização. Então é importante você saber como é o local do evento e se ele for fechado, é importante você testar, verificar, porque muitas vezes o som pode ficar potente demais e atrapalhar o público, ou às vezes pode rebater na parede, ter eco. Então, locais fechados exigem atenção e os abertos exigem mais potência. O som propaga mais e você vai precisar de equipamentos mais robustos ali para fazer eventos em áreas externas, né? Nesse slide a gente vê alguns exemplos aí de locais. Aí tem palco a céu aberto, uma boate, um centro de convenções aqui de Brasília. Equipamentos. Tem mais que isso, mas esses são os principais. O PA que a gente fala, Public Address. Esse equipamento é o equipamento principal ali de som, que vai realmente emitir, né, o som para o público. Os monitores, que aí quem vai utilizar são os técnicos. Side field, amplificadores e caixas. Racks de som, microfones, mesa de som. Quando é assim, a mesa de som ela é exigida quando é uma banda acústica. Para eventos com DJs, muitas vezes você não precisa da mesa de som. E esses são os principais. Esse slide mostra um exemplo, né, de rider técnico. Nesse caso aí era um rider técnico de Sepultura, enfim. E aí geralmente vem esse documento e no documento vai ter ali tudo que precisa, né? Além dos contatos, e muitas vezes já vem a questão do camarim também. Já vem junto as exigências de camarim que os artistas pedem, né? O mapa de palco faz parte do rider técnico, vem junto do rider técnico, e é basicamente o posicionamento dos artistas ali, onde fica cada equipamento, para que o técnico de som, aquele profissional que vai, né, preparar o som, saiba onde colocar cada equipamento ali e saiba a posição, o posicionamento ali dos integrantes da banda. Então é importante. No caso de DJ, a gente não recebe isso porque é uma pessoa só, mas em bandas a gente precisa de um mapa de palco para saber como posicionar os equipamentos. Falando agora sobre iluminação. Muitas vezes a própria empresa que fornece o som também fornece a iluminação. É comum que a empresa de som também faça isso, porque geralmente a estrutura que você coloca ali acaba servindo para os dois, então essas empresas costumam fazer os dois. Mas, caso, né, existe a opção também de contratar separadamente, mas o mais comum, pelo menos em grandes eventos, é você contratar uma empresa só que já faça iluminação e som. E aí as etapas para você contratar a iluminação são bem parecidas com o som. Verificar o local, o tipo de local e as condições do local, né? Principalmente ver se existe estrutura de fixação, ver a questão da plateia.
E aí já entra toda a questão cenográfica também. A iluminação ela faz parte da cenografia. Então muitas vezes você tem que adaptar ali a iluminação juntamente com a cenografia para que case, né? Para que fique uma coisa legal. Então você pode fazer uma cenografia legal, mas que não tem uma boa iluminação e o público não enxerga ela. É assim como você pode fazer, às vezes, uma cenografia que vai atrapalhar a iluminação. Então, isso tudo tem que ser bem casado. Sempre relacionado às atrações, muitas atrações, muitas bandas, elas também vão mandar também um mapa de palco ali, o que eles exigem ali de iluminação, né? Então, é importante solicitar o rider técnico e aí contratar o profissional que tem experiência, que sabe fazer o trabalho e aí emitir RT. Como no mesmo caso do som, geralmente o pessoal, o eletricista que emite essa RT. Nesse slide a gente vê alguns exemplos aí de iluminação, né? Então dá para ver que a iluminação é um mundo, né? Você tem ali essa imagem do meio, por exemplo, já mostra a iluminação de um palco mais moderno, de música eletrônica, então usando laser, usando vários recursos, né? Até de certa forma cenográficos, né? No lado esquerdo a gente tem um teatro. Teatro geralmente a iluminação já está lá, mas você pode complementar, você pode às vezes levar, querer colocar a sua. E aí é importante você saber se tem os locais de apoio, saber entender, né, fazer uma visita técnica no local e ver o que você vai precisar. Os principais equipamentos que a gente pode citar no caso da iluminação são os refletores, as lâmpadas par, a gente, mais conhecido como par LED, né, hoje em dia é tudo LED. Aí vem Ellipsoidal, Fresnel, Moving Light, são aqueles movies que a gente chama mais de movies, são os que se movimentam. Os estrobos são aqueles que ficam piscando. E treliça, no caso, são as estruturas, né, de metal para apoiar. Vai ter uma mesa uma mesa de iluminação, é necessário, porque o técnico ele controla essa iluminação por uma mesa, né? Então você também aluga junto uma mesa. Enfim, suportes e garras, travas de segurança. A empresa que você contratar já vai ter todos os equipamentos, já vai trazer tudo. Isso é bem de praxe, assim. Esse é um exemplo de rider técnico de iluminação. Então, dá para ver aí que simples, né? Mas dá para ver aí que nessas varas que nessas linhas aí, a gente consegue montar, né, as estruturas e aí mostra onde tem que ficar cada equipamento ali, os highlights, os parlés, né, os estrobos, enfim, um exemplo prático aí. Mas em relação à iluminação é isso. O ideal mais comum é que a mesma empresa que forneça o som também forneça a iluminação. Os eventos atuais, né? Falando hoje é praticamente quase sempre você vai encontrar LED nos grandes eventos. Vai encontrar equipamentos de vídeo, né? Como a gente chama. E aí é importante que isso seja dimensionado com cuidado na hora ali de escolher o que vai ficar no palco, né? Então é importante você considerar o tamanho do palco e das laterais na hora de dimensionar, verificar se tem incidência ou não de luz externa, porque isso, exemplificando, se você for usar um projetor de dia, ele não funciona. Se tiver batendo sol, o público não vai enxergar. Então, se você for usar um projetor, é importante que o ambiente seja naturalmente ali escuro. Então, o ideal é que seja para ambientes fechados ou, se for um ambiente aberto, tem que ser à noite, né? Tem que ser para eventos noturnos. Já o LED não. O LED você consegue utilizar, né, de dia ou de noite e o público consegue enxergar. Então, é por isso que é importante saber o horário do evento para definir que tipo de equipamento você vai usar. Identificar se no local tem suporte para tela, se não tiver, providenciar. Geralmente a empresa que você contratar já vai levar essas coisas. E aí considerar as necessidades técnicas do seu evento, as necessidades dos artistas também. E hoje, né,
muito evento é transmitido online, né? É bem comum agora que os eventos sejam transmitidos de forma online, então, se vai ter captação e transmissão simultânea, é importante você saber porque exige mais equipamentos, exige mais uma estrutura e mais profissionais ali para que essa transmissão, né, barra captação ocorra bem. Vamos passar agora para energia elétrica. A energia elétrica é uma das coisas mais sensíveis de todo o evento. Muito sensível mesmo. Então, é importante que seja feito com muita cautela, porque evento que não, assim, produtores que não levam isso em conta, muitas vezes tem problemas ali durante o evento e acaba inviabilizando o evento. E geralmente, se tiver problema com a energia elétrica, vai ser na hora do evento. E fica difícil resolver, né? Então, importante, na hora de você definir ali, né? Contratar, escolher como vai essa questão da energia, de como vai ser o fornecimento de energia. É importante você saber se a energia vai ser da rede local, vai ser ali da rede local, né? Se você, por exemplo, fazer um evento numa boate, geralmente você usa a rede local. Ou por meio de geradores. Evento aberto é gerador. E mesmo em local fechado, muitas vezes é importante você ter geradores ali. Não dá para você confiar muitas vezes. Se o evento for de grande porte, é bem complicado assim, depender só da rede local, né? Porque pode a energia acabar ali e você vai ficar na mão, né? É importante você ter o gerador ali para garantir que seu evento vai ter energia na hora certa. Então, na hora de fazer isso, é importante você contratar uma pessoa especializada, um engenheiro eletricista. Esse engenheiro vai dimensionar a capacidade e vai adequar ao seu evento. Sempre solicitar o aterramento das estruturas metálicas, isso é muito importante. A maioria dos acidentes, muitos acidentes que a gente vê com energia elétrica em evento, é por conta de falta de aterramento, e aí o profissional vai ali fazer, né? Vai ali, tá trabalhando, toca na estrutura e muitas vezes vem uma carga elétrica que pode ser até fatal. Então, é importante que tudo seja aterrado. E emitir RT. Emitir RT para que você esteja de fato legalizado em relação a isso. No caso dos geradores móveis, né? Os geradores móveis tem algumas questões. O som e o vídeo ele pode ser compartilhado no mesmo gerador, mas eles não podem ser compartilhados com o sistema de iluminação, porque é uma questão de carga elétricas. Se você compartilhar, a tendência é que em algum momento ou o som desligue ou a iluminação desligue, porque o gerador não vai aguentar a oscilação das cargas. Então, a iluminação é comum que fique um gerador só para eles, só para ela, né? Verificar o tempo de funcionamento dos geradores. Gerador geralmente é a diesel, né? Então você tem que já saber quanto tempo ali você vai utilizar o gerador para você já também ter esse consumo de diesel definido ali. Quem vai levar esse diesel e quem vai fazer isso é a empresa, né? Aí você tem que passar essas informações para a empresa, que você vai alugar os geradores, para eles saberem a quantidade ali que vai consumir, né? É bom, muito importante você considerar um gerador de backup. Se você estiver fazendo um evento ali em área aberta que seja só com gerador, é importante que você não tenha um só, até porque, né, tem a questão da iluminação, que você não pode colocar junto com o som, enfim, então é importante que você tenha geradores de backup. Essa questão também é importante, até para você conseguir seu alvará, os geradores eles têm que ficar longe das pessoas, né? O gerador é uma coisa perigosa. Então os equipamentos têm que ser cercados com grade e assim, é bem recomendável, é quase imprescindível que você mantenha um segurança ali, para que, né, nenhuma pessoa vá ali e tenha acesso e possa, né, ter algum problema. Mas muitas vezes é a própria empresa ali, a própria pessoa que é responsável ali pelo gerador,
que vai ficar ali, né? Que vai fazer esse trabalho. É, então, assim, ficar longe do público, além da questão de segurança, tem a questão também, né, da fumaça, né? É um gerador a diesel, então naturalmente vai gerar fumaça, vai ter muito CO2 e aí se ficar próximo ali da área do evento, as pessoas não vão conseguir nem ficar perto, né? Porque realmente emite muito CO2. E na hora de dimensionar, claro que é importante que um profissional faça isso, mas na hora de dimensionar, é importante ter uma sobra de carga em relação à demanda. Exemplificando, se a demanda é de 70 kVA, kVA é a unidade que a gente usa, vai ter que ser um equipamento de 100 kVA. Você não pode ficar ali no limite, né? Porque se ao longo do evento bater esse limite, o gerador não vai conseguir segurar e o evento vai ficar escuro, né? Então tem que ter uma sobra boa para não ter problema. Esse slide só mostra alguns exemplos, né? Alguns exemplos ali de gerador. Esse é o mais comum que a gente vê em evento, que é esse caminhão que ele já chega no local e muitas vezes ele já fica lá no local mesmo com o gerador, né? Não é muito comum que as empresas fiquem retirando esse gerador do caminhão e depois botando de volta, porque dá um trabalho, né? Então muitas vezes eles já deixam o caminhão junto com o gerador. E aí essa outra foto mostra o posicionamento do gerador. Você vê a distância que está, né? O palco está lá do outro lado, o gerador está fora da área que o público tem acesso, então ele está bem distante ali para realmente não atrapalhar o público. Bom, outro tema que a gente tem aqui para falar é sobre logística, né? E aí a logística, nesse caso aqui, o transporte, porque a logística, além do transporte, você tem também a alimentação, você tem a questão também dos hotéis, né? De onde você vai alocar ali os artistas, né? Então, na hora de dimensionar, na hora de definir a logística, é importante você analisar as necessidades do trabalho, quem é que vai ser transportado, quantas pessoas, se tem equipamento ou não, e se tiver equipamento, quais as dimensões e os pesos, né? Porque aí vai definir que tipo de carro você precisa, a distância a ser percorrida, o orçamento disponível, assim, dependendo do orçamento que você tem, você vai fazer uma escolha ou outra, né? E aí você vai definir as opções ali de transporte. Pode ser um carro normal, pode ser um carro de luxo, van, ônibus. Se for o caso ali de carregar equipamento, tem que ver os tamanhos para você definir se é um caminhão, pequeno, médio ou grande. E muitas vezes também esses equipamentos vêm de outros estados, né? Às vezes tem banda, tem artista que quer usar o próprio equipamento. Então, na hora de negociar ali com o artista, vai definir, né? A maioria deles aceitam que você alugue no local, porque é bem caro. É bem caro o frete, né? É bem caro o transporte de equipamento. É bem caro mesmo. Então, muitas vezes o ideal é você alugar no local. Mas vai ter artista que vai exigir, e aí, se for o caso, você tem que ir ali, né? Providenciar o transporte dessas coisas. Outra área importantíssima, hospedagem. Então, muito parecido com a logística, mas, né? Você tem que saber ali quem que precisa ser hospedado, quantas pessoas, e ver a distância entre a hospedagem e o local do evento. Porque em cidades grandes, né? Aqui em Brasília ou mesmo em São Paulo, isso faz muita diferença ali, porque o ideal mesmo é que que o hóspede, né? Que o artista, que fique próximo do evento. Então, a parte dessas informações vai realizar o orçamento e ver as possibilidades, né? De botar as pessoas no quarto single ou duplo. Muitas vezes, quando é banda ali, você vai alocar as pessoas em quartos duplos, às vezes até triplo ou quádruplo. É uma coisa que você combina, né? Ali diretamente com a produção ali dos artistas, mas isso é bem, assim, é bem de praxe a banda utilizar quartos duplos e tal. E o artista principal ali, né? Ele geralmente fica no seu quarto single ali.
E, como eu já tinha falado, hospedar próximo ao evento economiza gasta com transporte e tempo de translado, além de evitar o trânsito dos grandes centros urbanos. Então, eu gosto muito de hospedar próximo ao evento, porque no dia do evento a chance de ter problemas é muito grande. Então, você hospedando ali próximo, se precisar resolver alguma coisa, se precisar ir lá no hotel, se precisar resolver algo com o artista, está tudo próximo, né? E para o artista também fica mais confortável. Além de economizar dinheiro, né, com logística, com transporte ali, com translado, né? A outra questão é a alimentação. Quando você contrata um artista, uma banda, você é responsável pela alimentação desse pessoal aí que você está contratando, enquanto eles estão ali na sua cidade, ali no seu local, né? Então, você como produtor tem que analisar ali quantas pessoas, né, vai precisar, quais são as refeições que você vai ter que fornecer, ver as condições, né, do local do evento, ver se tem restaurante próximo e tal. E aí, as principais soluções, né, que a galera usa é o fornecimento de catering, que é, né, ter ali uma alimentação no local mesmo, que você vai contratar ali um catering para fazer isso. Uma solução bem comum, que eu até muitas vezes prefiro, é fornecer as diárias. Você vai dar dinheiro ali, vai passar em dinheiro e o pessoal se vira. Aí eles vão comer onde quiserem, fazer o que quiser. E permuta, hein? É uma solução legal às vezes para você economizar. Você faz uma permuta ali com um restaurante e tal, às vezes fornece ingresso para um restaurante, enfim, o restaurante fornece alimentação. Aí você pode às vezes divulgar ali, né, esse local ali do evento, enfim, dá para fazer isso também. Bom, recursos humanos. Recursos humanos terceirizados, os principais profissionais que a gente utiliza nos eventos, né? Bem comum. Carregador. Carregador é um profissional que muitas vezes os produtores esquecem, não lembram, não colocam na planilha, mas é importante ter carregador. Evento tem muita movimentação de coisa ali, na hora de montar o palco, na hora de desmontar o palco, mesmo ali na hora de fazer a transição entre os artistas, muitas vezes tem que movimentar equipamento. Então é um profissional que é importante você ter ali, você prever esses carregadores para fazer esse trabalho mais pesado, né? De realmente carregar as coisas de um lado para o outro. Equipe de limpeza, importantíssimo, né? Manter o evento limpo ali, manter o local agradável. Tanto durante o evento é importante que tenha equipe de limpeza e depois é importante que, né, que mais ainda, porque aí no final eles têm que entregar o local limpo e tal. Seja no local aberto ou local fechado, você vai ter que entregar ele limpo, então tem que ter equipe de limpeza. Tem eventos que às vezes utilizam manobristas, outros não, não é tão comum. Eventos muito grandes têm esses operadores de tráfego ali, às vezes. A gente está falando de evento tipo um Rock in Rio da vida, que aí tem aqueles locais, por exemplo, que as pessoas vão chegar de carro ali, os convidados vão chegar de carro e vão estacionar. Então é bom você ter um operador de tráfego ali para organizar esse estacionamento e não virar bagunça, né? Aí tem as equipes de apoio, receptivo e promotores, são os mais comuns aí que a gente utiliza, né? Outro recurso humano, um dos mais importantes, né? São os seguranças e os brigadistas. Não só são importantes, como são obrigatórios, né? São obrigatórios. Na hora de você emitir alvará do seu evento, esses seguranças e brigadistas têm que estar ali, os contratos, os bombeiros vão exigir, não só o bombeiro como a administração. Aqui no caso de Brasília é a administração regional, né? Mas esses documentos são necessários. Essa contratação de segurança brigada é importante até para você conseguir ter o alvará. Então, para dimensionar a quantidade de profissionais, existem algumas fórmulas aí, né? Mas o mais importante, saber as características do público. Cada tipo de público exige, tem uma característica diferente. Se, por exemplo, você está fazendo ali um congresso. Um congresso geralmente exige menos segurança. Agora, você está fazendo um show ali de funk. Cara, você vai precisar de segurança.
Vai precisar de segurança porque é evento, né? Pode ter briga, pode ter coisa. E aí não pode, às vezes, é quase comum que tenha, né? Você está ali em eventos muito grandes, vai às vezes ter esses problemas, né? Gente querendo entrar sem pagar, convidado ali, gente brigando. Então, é importante você saber que tipo de público você está trabalhando. Definir os turnos, né? Às vezes você vai precisar de segurança ali, não é só para o evento, na hora do evento, né? Você vai precisar de segurança também antes ali para vigiar as coisas que você está montando. Por exemplo, você está fazendo evento na rua, você tem que ter segurança ali para vigiar os equipamentos, né, que você está montando ali, que senão a gente sabe, né? O povo leva tudo. Então, por isso você verifica ali a necessidade, né, de ter segurança patrimonial, tanto na montagem quanto na desmontagem. Quase sempre você vai precisar. Eu sei que seja uma boate, né, um lugar mais controlado, né? Definir aqueles setores que a gente tem controle de acesso. Então, assim, é muito comum que nos eventos tenha a área VIP, o backstage, aí tem camarote, enfim, tem a bilheteria, que já é uma área de trabalho, mas e esses locais exigem controle de acesso, né? Tem que ter uma pessoa ali, cara crachá, né? Seja com pulseira, seja com credencial, mas tem que ter uma segurança ali para dar esses acessos. E esse segurança fica só para isso. Esse segurança não vai, né, conter tumulto, não vai conseguir fazer outras coisas. Então, é importante que você defina quem são essas pessoas. Verificar se tem necessidade de acompanhar os artistas. Hoje em dia é muito comum que os artistas já tenham suas próprias seguranças, né? Os artistas maiores, né, grandes, mais conhecidos, eles já costumam andar com a equipe de segurança deles. Mas tem casos que eles vão solicitar e pode ser que você precise ali, né? Colocar a segurança com os artistas. E essa avaliação ponto a ponto do local do evento é importante que você faça junto com o chefe de segurança para verificar ali pontos do evento que enfim, podem ser pontos ali que, sei lá, uma pessoa pode entrar ali, né, sem pagar, enfim, pode pular ali a cerca. Então tem aqueles pontos no evento que precisam ter seguranças ali para realmente vigiar o perímetro, né? Continuando, considerando legalização sobre o alvará, já falei deles algumas vezes aqui. O alvará eventual, né, que é o que a gente tem necessidade de ter. Isso é imprescindível. Um evento sem alvará é um evento que não está legalizado. E, nesse caso, a polícia tem todo o direito de, por exemplo, parar o seu evento. O alvará ele é importante para o Estado ali, né, para as forças de segurança saberem que vai ter um evento no local. E é importante até para que você tenha apoio, né? Apoio realmente da polícia militar, caso precise e tal. Então, um fator determinante para você tirar o alvará é saber onde vai ser o espaço físico, né, onde vai ocorrer o evento, que tudo vai ser naquele espaço ali. Então, o alvará ele precisa já estar definido onde é o local. Em geral, locais privados já costumam ter alvará de funcionamento, boate, né, já costuma ter, que aí é aquele alvará de funcionamento padrão, né, de comércio ali, que vai funcionar ali nos horários, né, como um comércio normal. Já no caso de espaço público, não. Isso aí você tem que tirar, né? Você tem que emitir um alvará eventual que autorize, né, o evento na data e naquele local ali, naquele espaço público, né? Como já falei, a alegação é obrigatória, é exigida por lei. Se você não fizer isso, o seu evento está ilegal. Pode ter muitos problemas em relação a isso, tanto na hora do evento, que pode ser que seu evento seja embargado ali, e depois também você pode ter consequência de fazer o evento sem alvará ali, né? Por que a gente retira o alvará? O alvará, ele, no fundo, é uma forma de o Estado colocar a responsabilidade civil, né, sobre aquela pessoa que está fazendo ali. Então, o produtor cultural, ao realizar um evento, né, retirar um alvará eventual, ele assume a responsabilidade civil e responde pelos atos, né, que ele fez ali.
Mas o lado bom é que a legalização protege o produtor cultural, porque no momento que você legaliza um evento, você está dizendo ali que o Estado te autorizou a fazer aquilo. Então, o bombeiro foi lá, a Defesa Civil foi lá, os órgãos responsáveis por fiscalizar foram lá e atestaram que seu evento está correto, foi montado da forma correta. Enfim, é uma forma de proteger o produtor também, porque com o alvará, o Estado está te dando aquela certeza que está tudo ok. A gente poderia fazer uma aula só sobre alvará. Não assim, cada estado, cada local tem a sua forma, tem o seu processo, né? Aqui em Brasília são nas administrações regionais, então se você vai fazer um evento do plano piloto, você tem que ir na RA, na administração da RA 01 no plano piloto. Você vai fazer um evento em Taguatinga, ou Lugano, aí você vai ter que ir nas administrações regionais desse local. Isso estou falando só sobre DF, tá? Só sobre Brasília. Nos outros estados, cada estado vai ter a sua forma de fazer. E os outros conceitos que a gente tinha falado lá no início, a gente pode falar de identificação. Identificação são as pessoas ali que vão fazer de fato a identificação, né? Por exemplo, num show, você tem aquelas pessoas que vão ali conferir seu ingresso e te dar acesso ao evento. Essa pessoa faz parte ali da identificação. No, no, no congresso também, você vai lhe dar seu documento, a pessoa vai te dar o seu crachá ali, né, sua autorização ali para participar do evento. Promoção barra mídia. Isso aí é marketing no final, né? A gente está falando de divulgação do seu evento. Então, e não só da divulgação, como também na hora do evento que você vai, às vezes, hoje, né? Hoje é muito importante a mídia, né? Então, você vai ter um profissional ali também cuidando disso, das redes sociais, enfim, fica tudo nessa parte de promoção barra mídia. Seguros, importante. Muitos, aqui em Brasília, por exemplo, tem locais públicos que exigem o seguro. Eu lembro que o Estádio Nacional, Mané Garrincha, exige seguro, exigia, né, quando era público, o seguro, e seguro igual de carro, seguro igual de carro, igual de casa, você vai procurar ali um profissional que faça seguro e você vai, de fato, fazer igual você faz com o carro, vai pagar um valor ali, vai ter uma apólice, essa apólice vai cobrir ali várias coisas. Geralmente a apólice cobre problemas no evento, né? Acidente, enfim. E tem seguros que também cobrem ali o fato do artista não vir no seu evento, né? Então, enfim, seguro dá para você fazer de várias formas. Aí vai depender muito do que é exigido ou do que você quer se proteger, né? A direção artística é aquele profissional que de fato conduz o evento, é o cara que vai ali fazer toda a direção de palco. Então, é o profissional que a gente vai ter ali, no caso de um show, por exemplo. É o profissional que vai estar ali fazendo toda a gestão de quem vai estar no palco, em que horário, qual artista vai entrar. Durante o evento é uma coisa que muitas vezes você define ali os horários, mas na hora que o evento está ocorrendo, isso tudo pode mudar, né? Então tem que ter um profissional ali para fazer esse controle. E muitas vezes também é aquele profissional que vai estar ali se comunicando com o público, fazendo essa comunicação ali, colocando as bandas, colocando os artistas em cima do palco mesmo. Alimentos e bebidas, conceito também que a gente poderia fazer uma aula inteira só sobre isso, mas é o que todo mundo que já foi no evento sabe. Evento, as pessoas. É uma fonte de renda para o produtor cultural, uma fonte de renda importante. Muitas vezes pode ser que seja uma receita até maior que os ingressos, né? Tem eventos que, inclusive, ganham, né? Às vezes são grátis, né? E o produtor ele está ganhando com alimento e bebida, né?
E é importante que sempre tenha, porque seja qual for o evento, as pessoas vão precisar beber e comer. E são esses os conceitos que eu tinha para falar nessa aula. É isso, até a próxima.